Graça e paz de Cristo. Nós estamos num estudo, numa leitura, numa meditação no livro de Romanos, que é formado por 16 capítulos, e nós estamos aqui nessa leitura diária, 16 dias para realizar a leitura dos 16 capítulos de Romanos. Hoje é o dia 5. Nós vamos ler Romanos capítulo 5, e Romanos capítulo 5 nos fala sobre a justificação que nós recebemos dos nossos pecados por meio da fé em Jesus. Esse é o primeiro tema de Romanos capítulo 5, a justificação. Então vamos ler o versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que o versículo 1 está dizendo? Quando você tem fé em Jesus, você é justificado dos seus pecados. Porque Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para que pelo sangue dele, pelo sacrifício dele, nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Isso é o que se chama justificação. Nós temos os nossos pecados, mas como Jesus morreu e entregou o seu sangue na cruz por nós, o sangue que foi derramado na cruz é como se fosse o sacrifício que eu e você deveríamos pagar pelos nossos pecados. Então, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A partir do momento em que os nossos pecados estão justificados pelo sangue de Jesus, nós temos paz com Deus. Por isso que o versículo 1 fala: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de Jesus, é quando nós vamos até Jesus, é quando nós temos a fé de que Jesus morreu em nosso lugar e que o sangue dele foi para nos perdoar os pecados, é que nós recebemos a paz com Deus. Por meio de Jesus, recebemos paz com Deus. Então, isso se chama justificação dos pecados. E Romanos capítulo 5 fala a respeito dessa justificação. Então, Jesus, ele nos justifica, ele nos purifica dos nossos pecados. O que significa justificar? Significa que ele é a nossa justiça. Nós estávamos condenados a ficar para sempre longe de Deus. Agora que Jesus morreu em nosso lugar, ele se fez justiça por nós. Então, nós recebemos a justificação dos nossos pecados. Quando vamos até Deus, dizemos: Jesus morreu por mim. Se Deus fosse olhar para mim e para você, Deus diria: você está manchado de muitos pecados. Nós não teríamos justificativa diante de Deus. Mas agora podemos dizer: mas eu recebi Jesus. E Jesus morreu e deu o sangue dele na cruz, deu a vida dele para que eu recebesse o perdão. Então Deus olha para mim, para você e diz: eu aceito o sacrifício de Jesus. Por causa de Jesus, pelo sangue que ele derramou na cruz, por ele ser puro e reto, eu aceito a sua justificativa, porque você está justificado pelo sangue de um justo, que é Jesus Cristo. Isso é justificação. Então, prosseguindo aqui, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui no versículo 2, ele está dizendo pelo qual ele está falando por meio de Jesus. Por meio de Jesus, nós também temos entrada pela fé que nós temos em Jesus a esta graça,
Que graça? A salvação. Ele está falando de uma graça. O conceito teológico de graça é favor imerecido de Deus. Então, por meio de Jesus, recebemos a salvação das nossas almas. O que é a salvação? É ter paz com Deus, que ele fala no versículo 1. Veja, no versículo 1 ele fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Ter paz com Deus é poder falar com Deus, é poder ser filho de Deus, é poder estar na presença de Deus. Isso é um favor imerecido. Não merecíamos ter essa paz com Deus. Mas como Jesus morreu em nosso lugar, agora, em Jesus, por meio de Jesus, nós temos essa paz com Deus. Isso é uma graça, é um favor imerecido. O conceito teológico de graça é favor imerecido de Deus. É algo que Deus faz como um favor para nós. Quando você pede o favor para alguém, a pessoa faz aquele favor de graça, ela faz de boa vontade. Então Deus, ele enviou Jesus e Jesus fez o favor. Ele fez o favor de entregar a vida dele de graça para nós. É como se Jesus dissesse, é como se eu e você pedíssemos: Jesus, faz um favor, tem como morrer em meu lugar? E Jesus diz: eu vou morrer no seu lugar. O Pai, Deus, pediu isso para o Filho, pediu para Jesus: vá lá na terra e se ofereça por eles. E Jesus disse: sim, meu Pai. Ele foi obediente ao Pai. E para mim e para você, ele nos fez um favor de graça. Um favor que não merecíamos, mas ele mesmo assim entregou a vida dele para recebermos o perdão dos nossos pecados. Ele deu a vida dele da forma humilhante que ele morreu para nos dar a salvação. A salvação, o que é a salvação? É a paz com Deus. Então, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, por meio de Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça. Também temos entrada pela fé. Pela fé que temos em Jesus, nós recebemos essa graça, esse favor de Deus, de termos a salvação, de termos vida eterna, de termos paz com Ele, na qual estamos firmes. Nós estamos firmes nessa paz com Deus e nos gloriamos. Nos gloriar significa nos alegramos, nos gloriamos na esperança. Esperança é aquilo que nós estamos aguardando, aquilo que nós estamos esperando. Então nós nos alegramos nesse aguardo, nessa esperança, nessa expectativa da glória de Deus. Nós nos alegramos na esperança do dia em que estaremos juntamente com Ele, na glória com Ele, na glória de Deus. Nós nos alegramos nessa esperança, nessa expectativa de que vamos estar com Ele na glória quando nós partirmos dessa vida, quando acabar aqui o nosso tempo, estaremos na glória de Deus. Na glória de Deus é no lugar em que Ele mora, no lugar em que Ele habita, no reino dEle. Estamos no reino dEle. Versículo 3. E não somente isto, e não somente nos alegramos, né? Aqui o versículo 3 é: e não somente isto, e não somente nos alegramos na esperança da glória de Deus. Por quê? Nos gloriar na esperança da glória de Deus é algo muito bom. Nós estamos nos alegrando nessa expectativa, nessa esperança de que vamos morar na glória de Deus. Mas nós não nos gloriamos somente nisto. O versículo 3 diz: e não somente nisto, mas também nos gloriamos, ou seja, nós também ficamos contentes, nós também ficamos alegres nas tribulações. E aí você vai pensar: meu Deus, eu vou ficar alegre nas tribulações? Sim, Paulo está dizendo aqui: nós não ficamos alegres, não nos gloriamos somente na esperança da glória de Deus, como está aqui no versículo 2, mas nós
Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, por quê? Sabendo que a tribulação produz a paciência. Toda vez que passamos por tribulações, somos desafiados em nossa fé. E o desafio da nossa fé é buscar mais a Jesus. Quando buscamos a Jesus, desenvolvemos paciência. A tribulação produz a paciência. A tribulação produz a paz. A palavra paciência vem de ter paz no meio de uma situação difícil. Então a pessoa está numa situação difícil e ela tem paz. Ela está com paciência, lidando com a tribulação. Então a tribulação ela vem para produzir em nós a paciência. O que é paciência? É você ter a paz. Veja, vamos separar a palavra paciência em paz e ciência. Ciência significa conhecimento. É eu ter o conhecimento e ter a paz. Quando eu passo por um problema, por uma tribulação, eu tenho que enfrentar aquela tribulação. Eu tenho que lidar com aquele problema. Então eu tenho que começar a me informar, começar a pensar a respeito de como passar por aquele problema. E de lidar com a tribulação, eu cresço na ciência, no conhecimento de como lidar com aquilo e eu posso ajudar outras pessoas. No começo da tribulação, nós nos batemos. Nós ficamos um pouco aflitos, um pouco angustiados. Às vezes nós ficamos muito preocupados, algumas pessoas choram, outras pessoas ficam nervosas, outras pessoas ficam sem saber ali como lidar com a situação, mas de lidar com aquilo, a pessoa vai enfrentando e ela vai começando a ver soluções, começando a ver caminhos. Ela pega um conselho de um, ela escuta uma coisa de outra, ela lê alguma coisa, ela ora e busca a Deus, ela recebe direção do Espírito Santo e ela passa a entender aquele processo da tribulação. Ela ganha ciência e conhecimento. Na medida em que ela cresce na ciência e no conhecimento de, agora eu sei como que eu faço para resolver isso, a pessoa vai ganhando paz. Então, a tribulação produz a paciência. Eu passo a saber a gerenciar, a lidar, a administrar aquela situação. E eu tenho paz quando eu sei lidar com aquela situação. Então a tribulação produz a paciência. E, versículo 4, a paciência produz o quê? A experiência. Depois que eu passei pela tribulação, eu olho e dou risada daquela situação, porque eu ganhei experiência. Quantos de nós podem olhar e lembrar de uma situação que você passou há anos atrás e que você achava muito difícil de vencer? E você passou, e você venceu. E hoje você conta, lá em tal ano eu passei por isso, passei por aquilo, e depois tudo se resolveu. E hoje você conta isso de maneira tranquila, mas na hora que você estava passando, que você não sabia, não tinha a ciência de como resolver, aquilo estava tirando a sua paz. Mas depois você aprendeu e hoje você tem a ciência junto com a paz. Hoje você tem a paciência. Então hoje você tem a experiência. E a experiência produz a esperança. Sempre que você passa por uma experiência, você guarda com você. Eu já resolvi problemas do passado. Eu já venci situações que eu pensava que não ia resolver e venci. Então, quando você passa por um problema novo, você pode ter a esperança. Eu espero que esse problema, esse desafio que eu estou passando agora, vai ser como os outros. Eu vou crescer em ciência,
aprender como administrar isso, e na medida em que eu vou crescendo em ciência, o meu coração vai tendo paz. Então eu vou conseguir mais uma vez a paciência. Vou ter a ciência junto da paz, e essa ciência junto com a paz, a paciência, vai me trazer mais uma experiência e eu vou prosseguir, passando em frente. Vão vir outros problemas, outras tribulações, mas o que importa é que no meio de tudo isso, Jesus está sempre comigo. Jesus está, a fé que eu tenho em Jesus já me trouxe paz com Deus. Então Deus está comigo, aqui no versículo 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos alegramos esperando o momento em que vamos receber a glória de Deus, de estarmos para sempre com Ele, mas não somente isto, no versículo 3, nós também nos gloriamos aqui, nessa vida, nessa terra, enquanto estamos aqui, passando por tribulações. Essas tribulações, elas servem para nos trazer paciência, e a paciência é um crescimento que nos leva para a experiência, e a experiência nos traz a renovação da esperança. Nós estamos caminhando para, como diz o versículo 2, a glória de Deus, para estarmos com Ele. Pela fé em Jesus, nós temos entrada a esta graça, a graça de termos a salvação, de termos comunhão com Deus. E nessa graça aguardamos, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também não nos preocupamos com as coisas que estamos passando nessa vida, vencendo as tribulações pela fé em Jesus. Agora o versículo 5. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando você tem a esperança, diante de um novo problema, você sabe que já venceu outros. Então, você espera, vou vencer mais esse. A esperança não traz confusão. Quando nós não temos esperança, nós ficamos em confusão. Qual é a confusão? E agora? O que vai acontecer comigo? Será que vai dar tudo errado? Será que eu não vou mais vencer? Se agora? E o coração fica palpitando e a pessoa fica em confusão. A pessoa passa por uma tribulação e não sabe como resolver e fica com angústia, com preocupação. Mas a pessoa que já venceu a tribulação, cada tribulação vencida, vai trazendo ciência, vai trazendo paz, a paciência, e vai trazendo experiência, e a experiência faz ter a certeza de que a vida tem desafios, tem tribulação, mas eu posso esperar em Deus. Eu posso esperar que a minha fé em Jesus me traz para o relacionamento com Deus, e Deus é que luta as minhas lutas, está na minha frente, então eu não preciso ficar em confusão. A esperança não traz confusão. A esperança traz a confiança. Eu espero, posso esperar em Deus, posso esperar que Ele já está comigo, Ele está comigo agora. Ele está comigo no meio dessa tempestade. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 8, nós vemos que Jesus estava no barco, juntamente com os discípulos, e de repente veio uma tempestade que bateu sobre aquele barco e todos eles ficaram confusos. Eles ficaram com medo, eles ficaram confusos. Mas quando eles acordaram Jesus, a confusão terminou. Jesus disse: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar, e todas as coisas ficaram em paz. Então, a esperança deve estar em Jesus. Nunca perca de vista que você que tem a fé em Jesus, você já foi justificado dos seus pecados. E justificado dos pecados, você tem a entrada pela graça a Deus. Você tem paz com Deus. Deus está com você. Ele é a sua esperança. Espera nele. Não precisa ficar em confusão. Por quê? Versículo 5. Porque
O amor de Deus está derramado em nosso coração. O amor de Deus está dentro de nós. Quando eu tenho o amor de Deus, o que é ter o amor de Deus? Deus nos ama. Quando você tem a confiança de que Deus, do amor de Deus que você tem no coração, porque nem sempre nós temos a percepção do amor de Deus. Muitas vezes a pessoa diz assim: será que Deus me ama mesmo? Quando estamos na tribulação. Será que Deus esqueceu de mim? Quando estamos na tribulação. Será que Deus não vai me responder quando nós estamos na tribulação? Mas aqui o versículo 5 fala: o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo que está em nós, que nos foi dado, fala, convence o nosso coração. Não se preocupe, Deus está contigo. Se acalme, Deus está do seu lado. Eu estou com você. Então, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que fala no nosso coração, dando certeza de que Deus está conosco, de que Deus está cuidando de nós. E o cuidado de Deus é o amor de Deus por nós. O amor de Deus está derramado, mas muitas vezes Deus derrama o seu amor sobre nós, mas nós não o percebemos. Mas o versículo 5 está dizendo: o Espírito Santo nos faz perceber o amor de Deus. O Espírito Santo que nos foi dado confirma, dá certeza em nós que nós recebemos o amor de Deus, que Deus está ali cuidando de nós. Então, ser justificado dos pecados significa algo muito poderoso, muito muito maravilhoso no reino espiritual. Significa que você tem paz com Deus, que Deus, o Criador, está do seu lado com você. O que Jesus fez na cruz, de perdoar os nossos pecados, de justificar os nossos pecados, entregou a nós o acesso ao amor de Deus, o acesso direto a receber a paz com Deus. E essa paz com Deus é uma graça, é um favor que é imerecido. Não merecíamos receber essa graça, essa relação direta com Deus, que se tornou possível por meio da morte de Jesus. Agora, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então ele fala, por que nós recebemos toda essa esperança de não ter confusão, de ter o amor de Deus, de ter o Espírito Santo? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, quando nós ainda estávamos cheios de pecados, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu a seu tempo significa que ele morreu no tempo determinado por Deus. Deus determinou o tempo em que enviaria Jesus para vir à terra para morrer por todos. Ele morreu a seu tempo, no tempo que foi determinado por Deus, pelos ímpios. E veja que o versículo 6 fala que Jesus morreu pelos ímpios. Ele morreu justamente pelos pecadores, pelos que praticam o mal, para que eles possam receber o perdão e para que eles possam ser transformados para uma nova vida. Cristo vem, estando nós ainda fracos. Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Morreu pelos ímpios para convertê-los para a justiça. Versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. O versículo 7 está dizendo, Jesus, lendo o 7 junto com o 6, Jesus morreu, estando nós ainda fracos, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas não é normal alguém morrer por alguém que não presta, por alguém que é ímpio. Isso não é normal. Mas no versículo 7 ele fala, porque apenas alguém, pode ser que apenas uma pessoa, apenas alguém, morrerá por um justo. Pode ser que alguém aceite dar a sua vida por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer.
Agora o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus ele prova que nos ama demais, porque ele enviou Cristo a seu tempo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tínhamos nenhuma justificativa para que Cristo morresse, mas Cristo mesmo assim veio e morreu. Ele simplesmente veio e entregou a vida dizendo: vou lavar todos dos seus pecados, morrendo no lugar de todos. Independente dos seus pecados, ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Isso mostra um grande amor. Ele sofreu por nós. Ele lutou por nós. Ele quis estar conosco. Ele quis que eu e você pudéssemos recebê-lo como nosso Salvador e ter acesso a estarmos com Ele. Ele quis nos convidar para isso, para estarmos com Ele. Agora o versículo 9. Logo, se Jesus morreu, sendo nós ainda pecadores, logo, como consequência, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Qual ira? Da ira de Deus. A ira de Deus é quando Deus simplesmente vira o rosto para nós e ele não dá mais consideração a nós. Essa é a ira de Deus. Por que a ira de Deus é um tema importante? Se Deus é o Criador e ele vira o rosto de sobre nós, então nós estamos desamparados. Nós estamos entregues a essa vida e depois da morte não temos nenhuma entrada ao céu. Então não temos vida eterna. Então entramos para a morte eterna. A ira de Deus é algo terrível. Nós lemos no capítulo 1 que a ira de Deus se manifesta sobre aqueles que não aceitam a fé em Jesus e que se entregam para fazerem as suas próprias vontades, dizendo que são donos do seu próprio nariz, que são donos da sua própria vida. Essas pessoas que dizem, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida. A Bíblia fala que Deus os entregou às suas paixões e eles acabaram se envolvendo na sua sensualidade de homens com homens, de mulheres com mulheres, de se envolvendo na prostituição, na mentira, em homicídios, em infidelidades, são infiéis nos seus contratos, praticando toda sorte de maldades. Nós lemos isso em Romanos no capítulo 1. A ira de Deus, quando Deus vira o seu rosto e entrega às pessoas a sua própria vontade, as pessoas vão se corrompendo, se sujando e cada vez mais e mais caminhando de mal em mal. Agora, o versículo 9 fala logo que Deus, que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, muito mais agora que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós seremos por ele, por meio de Jesus, nós somos salvos da ira. Por meio de Jesus, pela fé que temos em Jesus, porque caminhamos com Jesus, porque ele morreu e derramou sangue por nós, nós estamos salvos da ira. Deus, por meio de Jesus, ele olha para nós. Nós estamos livres da ira de Deus, que é quando Deus vira o rosto de nós e não olha mais e nos entrega para fazermos todo tipo de coisas erradas e caindo de decadência em decadência. Nós estamos salvos disso, por meio dele, por meio de Jesus. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora, o capítulo 5 de Romanos fala a respeito da reconciliação. Nós fomos justificados dos nossos pecados. Então o sangue de Jesus
limpa os nossos pecados, nos justifica. E uma vez que nós estamos justificados, nós temos uma nova conciliação, temos um novo pacto com Deus. Jesus, portanto, reconciliou a nossa vida com Deus. Então nós fomos justificados e também fomos reconciliados. Só podemos ter concílio com Deus, pacto com Deus, se estamos justificados. A justificação representa a remoção da mancha do pecado de nós, que o sangue de Jesus nos justifica dos pecados. Então, o versículo 9, ele traz uma segunda etapa da justificação. Veja o 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus, ele não vai virar o rosto de nós, ele vai ficar olhando e cuidando de nós. E ele fica cuidando de nós por quê? Porque agora nós temos uma reconciliação com Deus. Então, versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, quando nós éramos inimigos, ainda não estávamos com Deus, nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho Jesus, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Muito mais agora que recebemos a Jesus, é muito certo que nós seremos salvos pela sua vida, que nós teremos a salvação, herdaremos o reino de Deus pela vida de Jesus. Versículo 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então agora ele encerra a ideia do que nos gloriamos, o que nos alegra. Nós também nos alegramos em Deus por causa de Jesus Cristo. Nós temos alegria de, graças a Deus, Jesus veio e morreu por mim. Ele veio e morreu por nós. Nós também nos gloriamos em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, por meio dele, agora alcançamos a reconciliação. Então ele fala aqui que nós nos gloriamos, no versículo 2, ele fala na parte final, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ficamos alegres, porque estamos na espera de viver na glória de Deus, com Deus para sempre. Estamos nessa espera. Nós também nos gloriamos nas tribulações, porque enquanto nós estamos aqui nessa vida, nós vamos passando pelas tribulações, mas sabemos que Deus está conosco. Que a tribulação vai produzir a paciência vai produzir experiência, a experiência vai produzir esperança, e a esperança vai eliminar toda a confusão. E ele fala agora no versículo 11 que nós também nos gloriamos, veja o 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós também nos gloriamos porque Jesus veio. Nós também sentimos alegria porque Jesus morreu em nosso lugar. Nós também sentimos alegria porque, graças a Jesus, nós recebemos essas bênçãos da reconciliação com Deus. Agora o versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aqui no versículo 12, guarde esse versículo para lembrar como foi, por que nós somos pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 12. É o versículo que explica por que todos somos pecadores. Pelo que, por um homem, como por um homem, esse homem é Adão. Adão estava lá no livro de Gênesis. Gênesis significa princípio, significa começo, significa início. E no livro de Gênesis, cada livro da Bíblia revela algo para nós. O livro de Gênesis revela a criação do mundo e como que Deus criou o mundo. Quais são as leis desse mundo? Então, lá em Gênesis que você vê que existe uma lei contra o sexo antes do casamento. Lá em Gênesis, você vê que Deus criou o homem, criou a mulher e disse: vocês vão se unir, e quando vocês se unirem, vocês vão ser uma única carne, vocês vão ser uma só pessoa, vocês vão ser
uma unidade, família, e vai ser entre o homem e a mulher. Então, quando você lê Gênesis, você vê que existe um princípio que Deus criou no começo de os relacionamentos serem entre um homem e uma mulher e de esse relacionamento ser um relacionamento que tenha um comprometimento, não um envolvimento casual. Lá em Gênesis, você vê que é entre homem e mulher. Por isso que em Romanos, no capítulo 1, você que está acompanhando essa leitura diária, viu quando nós comentamos Romanos 1, que lá está escrito que a ira de Deus vem sobre os que não aceitam o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é Jesus. Então, aqueles que não manifestam a fé em Jesus não têm a justificação dos pecados. Aqui no capítulo 5, nós estamos aprendendo, Paulo está ensinando que por meio de Jesus nós fomos justificados dos pecados, por meio de Jesus nós recebemos a paz com Deus. Por meio de Jesus nós fomos reconciliados. Reconciliados, ter uma nova conciliação com Deus. Estamos de novo conectados com Ele. E conectados com Ele, voltamos e vencemos toda sorte de pecados. E em Romanos capítulo 1 ele fala: aos que não aceitam a Jesus, ficam debaixo da ira de Deus, que é quando Deus entrega as pessoas para fazerem o que quiserem. Se a pessoa se acha dona do seu nariz, se a pessoa diz, eu faço o que eu quero, então Deus diz, faça o que você quiser. E lá em Romanos 1 está escrito que Deus entregou eles para suas próprias paixões e muitos dos homens se envolveram com homens, mulheres se envolveram com mulheres, outros se tornaram infiéis nos contratos, outros se tornaram mentirosos, outros se tornaram adúlteros. E toda aquela lista que está escrita em Romanos no capítulo 1 é a lista de pecados. Então, o envolvimento do homem com o homem, da mulher com a mulher, o homossexualismo, o lesbianismo e todas as práticas de prostituição e adultério são coisas que Deus não criou no começo. Então nós estamos falando do Gênesis e para entender que lá no Gênesis existe a gênese, existe a origem, existe a formação, existe o princípio, existe a criação do mundo. Como Deus criou as regras, as balizas, como Ele formou as coisas para que elas funcionem. Ele formou assim. E Ele formou o ser humano de forma perfeita, sem nenhum pecado. Existia uma perfeita relação do homem com Deus, mas Deus, para que não tivesse robôs, autômatos, deu para o ser humano livre-arbítrio. Então ele colocou o homem e a mulher num jardim, onde existiam todos os tipos de árvores frutíferas, e Deus disse, vocês têm todo o jardim para vocês. Quando Deus, o texto de Gênesis mostra que quando Deus criou o homem, ele criou o homem por último. Ele criou todas as coisas e por último ele criou o homem e depois do homem ele criou a mulher. Então, quando Deus cria o homem e a mulher por último, Deus está nos dando um ensinamento no Gênesis. Ele é um pai que cria tudo e entrega tudo para o seu filho. Ele deu para Adão e para Eva tudo e disse, vocês têm absolutamente tudo. A única coisa que eu peço é que vocês não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Deus estava dizendo, vai morrer essa paz com Deus. E em Gênesis, no capítulo 3, no princípio, no começo das coisas, revela que a serpente, que simboliza Satanás, tentou Eva e disse para Eva, Deus disse que você não pode comer
das árvores do jardim. Então, o diabo, ele falou uma mentira. Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores, só de uma é que vocês não podem. Mas a serpente disse: o que foi que Deus disse que vocês não podem comer da árvore das árvores do jardim? A Eva respondeu: não, ele só disse que não podemos comer de uma árvore. E aí a serpente disse: mas veja que essa árvore tem um fruto muito bom e você vai poder ser igual a Deus. Você vai poder ser igual a Deus. Então Eva foi tentada a ser igual a Deus. Ela olhou o fruto e ela comeu. E Deus havia dito que no dia em que... E deu ao seu marido, Adão, que também comeu. No momento em que eles comeram da árvore, que era do conhecimento do bem e do mal, eles desobedeceram a Deus e quebraram o contrato, quebraram o pacto, quebraram a aliança com Deus. Esse pecado que eles cometeram se chama pecado original. Por que o nome é pecado original? Porque é o pecado que deu início ao pecado na humanidade. A partir do momento em que Adão comeu daquele fruto, ele desobedeceu, ele desonrou a Deus como pai. Então ele passou a sua desonra, ele passou a ser uma pessoa que não tem honra diante de Deus. E ele e Eva passaram essa qualidade de pecadores para toda a humanidade, para todos os seus descendentes. Então essa explicação de Gênesis é para dizer como que veio a origem do pecado, como que se formou o pecado. Muitas pessoas dizem assim: por que o mundo é mau? Se Deus existisse, o mundo não tinha maldades. O mundo é mau porque os homens são maus. Deus criou o ser humano original de forma perfeita, mas como somos descendentes de Adão, carregamos o mal. E carregando o mal, existem manifestações terríveis e horríveis. As piores notícias que se escuta das maldades que os seres humanos praticam é fruto da maldade que tomou conta do ser humano, longe de Deus. E aquele que não manifesta fé em Jesus acaba se entregando para as suas paixões e os seus males. Cada pessoa tem um grau de maldade, uns mais, outros menos, mas todos carregamos o fruto, a origem do mal em nós, como descendentes de Adão. Então, o versículo 12, ele fala: pelo que, como por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a queda, entrou o pecado no mundo, entrou o desvio. A palavra pecado significa errar o alvo. Entrou o erro no alvo. O homem focou em querer ser igual a Deus. Qual foi o pecado que Eva cometeu quando ela comeu o fruto? Querer ser igual a Deus. Querer ser igual a Deus. Então ela cometeu um pecado, ela errou o alvo. O alvo, quando Deus criou o homem, isso mostra que a origem, a formação das coisas o homem é criatura. Então a criatura obedece ao Criador. A criatura obedece e honra o seu Criador. No momento em que Eva e Adão comem daquele fruto, eles desonram o Criador e dizem: queremos ser igual ao Criador. Então isso perverte a origem do mundo, vai contra a forma como Deus criou o mundo para ser. Deus criou o mundo para ser, para Ele cuidar do homem, para Ele zelar pelo homem. E o homem quis excluir Deus. Então, no momento em que ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele quer ser igual a Deus e, portanto, sem Deus. Então, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Logo depois que Adão e Eva comeram do fruto, Deus disse: agora haverá morte. Morte física
e morte espiritual. Para ter paz comigo, não haverá mais essa paz. Então Deus, logo no começo, matou um cordeiro, com as peles do cordeiro vestiu a nudez do homem e da mulher, e aquele sangue daquele cordeiro que foi morto serviu para o perdoar Adão e Eva naquele momento provisoriamente. Mais tarde, Jesus veio e morreu como um cordeiro. O sangue que Jesus derramou foi um sangue que foi rasgado. Ele foi rasgado como cordeiro para dar uma nova roupa espiritual para toda a humanidade. A roupa que cobre a nossa vergonha, cobre a nossa nudez diante de Deus. Jesus, ele morreu como cordeiro, ele foi rasgado na cruz para que ele pudesse nos vestir, vestir as nossas vergonhas. Então, o versículo 12 fala: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Você vai lembrar que quando nós lemos Romanos capítulo 3, no versículo 23, vamos voltar aqui em Romanos capítulo 3, veja aqui Romanos capítulo 3, no versículo 23, vai dizer aqui que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui alguns perguntam, mas eu não pequei. Mas nós pecamos no sentido que recebemos a condição de pecadores já no nosso nascimento. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Quando Adão pecou, ele passou a raiz do pecado para toda a humanidade. Então, aqui voltando para Romanos capítulo 5, aqui no versículo 12, ele vai dizer: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Agora, versículo 13: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. O versículo 13 está dizendo o seguinte: quando Paulo escreveu esse texto, lá no Antigo Testamento, Deus, depois que Adão e Eva pecaram, Deus levantou Moisés como um profeta. Deus deu a tábua dos 10 mandamentos para Moisés. E depois Deus deu várias leis que estão escritas no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, para que fossem cumpridas pelos judeus como uma forma de receberem a justificativa pelos seus pecados. Então, até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Paulo está dizendo assim: quando não existia nenhuma lei escrita, não havia como dizer isto é pecado. Então, se alguém fizesse alguma coisa errada, não era considerado pecado. Por que não era considerado? Se não existe lei dizendo que aquilo é errado, então aquilo é algo que tanto faz. Mas quando tem uma lei que diz isto é pecado, a partir daquele momento, até a lei, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Versículo 14: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então foi Moisés que trouxe a lei. A lei aponta o pecado. Paulo aqui está explicando o seguinte para nós: desde que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, até vir a lei, a morte estava reinando. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Agora o que Paulo está dizendo é: o fato, em resumo, é que quando Adão pecou, a morte reinou. A morte reinou de Adão até Moisés, sem lei, porque estava no ar
o pecado de Adão. E depois reinou ainda com mais força quando veio a lei com Moisés. Porque a lei destacou: se você fizer isso, isso, isso é pecado. Então, o pecado, ele permaneceu em todo o tempo. Então, quando Adão caiu no pecado, o pecado ficou marcado na terra. Agora o versículo 15 diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito, ele está falando a respeito da morte de Jesus. Ele está falando da salvação. Não é assim, ele está fazendo uma diferenciação. Com o pecado acontece da seguinte forma: Adão peca e cai sobre todos. Cai sobre todos a morte. Agora o versículo 15: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. A ofensa é o pecado, a queda de Adão. Então não é assim com a salvação de Jesus, que é o nosso dom gratuito. Não é como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. A graça de Deus é a salvação que vem de Deus, o favor imerecido de Deus. Deus enviou Jesus. Lembre, favor imerecido. Não merecíamos receber o favor. Jesus fez um favor, ele morreu por nós. Deus fez um favor. A graça de Deus é: Deus falou, eu vou enviar o meu filho. Ele fez essa graça, ele fez um favor. O favor de Deus foi esse. Muito mais a graça de Deus, o favor imerecido de Deus de enviar Jesus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O que ele está dizendo aqui? Por Adão veio a ofensa. Por Adão ocorreu a morte de muitos. Com o dom gratuito não acontece a morte. Não é assim com o dom gratuito. Com o dom gratuito, Jesus deu a graça por um só homem, só por Jesus, ocorre vida e vida para muitos. Em outras palavras, Adão traz a morte para todos. Jesus traz a vida sobre muitos. Tem um detalhe aqui. Jesus Cristo abundou sobre muitos. Então, ele alcança o pecado, atingiu a todos. A graça alcança muitos. Alcança, ela vem sobre todos, mas nem todos aceitam essa graça. Agora o versículo veja que enquanto a morte ela vem sobre todos, a vida vem sobre aqueles que manifestam a fé em Jesus. A graça está derramada sobre todos. Da mesma forma que o pecado entrou e caiu sobre todos, a morte de Jesus também traz a graça para todos. Mas para receber essa graça é preciso ter a fé em Jesus. Versículo 16: e não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Agora no versículo 16, Paulo está explicando: uma pessoa cometeu um pecado e veio a ofensa sobre todos. Agora Jesus pegou vários pecados, pegou a soma de todos os pecados e recaiu tudo sobre ele. Então, existe uma diferença aqui. É um que peca que afeta todos. Com Jesus, ele pega todos os pecados e ele limpa todos. Então, ele está destacando o dom de Deus. Ele pega um peso enorme, todos os pecados, e ele limpa todos. Justifica todos. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou reinou por Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Então, nós vamos reinar em Jesus, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então veja, a graça veio sobre todos os homens para a justificação. Muitas pessoas dizem, aqui nesse versículo 18, mostra que não existe predestinação. Tem muitas pessoas que dizem a salvação é com predestinação. Algumas pessoas nascem para ir para o inferno, outros nascem para ir para o céu. Não. Aqui o texto é muito claro. Pois assim como por uma só ofensa, por um pecado só de Adão veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, todos foram condenados a viverem longe de Deus para a morte física e para a morte espiritual, assim também por um só ato de justiça, que foi praticado por Jesus, veio a graça, o favor imerecido de Deus sobre todos os homens. Veio sobre todos para a justificação de vida. Jesus, com a sua morte, justifica a todos os que forem até ele. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui no versículo 20 ele fala: a lei veio para mostrar tudo isso aqui é pecado. E quando a lei veio destacando tudo que era pecado, ficou visível para todo mundo. Olha só como as pessoas tropeçam. Elas não conseguem obedecer à lei e elas pecam. Ficou muito claro o volume de pecados que as pessoas praticavam. E quando ficou bem claro o volume de pecados que as pessoas praticaram, você percebe que ocorreu a abundância de pecado. Então, e aonde abunda o pecado, superabundou a graça. A graça, ela supera o pecado. Por mais que existam muitos pecados, a graça é superior a todos os pecados. E por que é assim? Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim como o pecado reina trazendo a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Também o favor imerecido de Deus, que foi a morte de Jesus. Ele fez esse favor por nós. Com a morte dele, isso reina para a justiça. Justiça perdoa todos os nossos pecados, nos justifica e nos reconcilia com Deus para a vida eterna. A justiça de Deus é essa: sermos justificados dos pecados e reconciliados com Deus. E a graça é o favor que Jesus fez de morrer por nós. Então, lendo 21 mais uma vez, isso aconteceu para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo. É por Jesus Cristo, nosso Senhor, que recebemos a justiça de Deus, a justificação dos nossos pecados, que nos limpa e nos traz paz com Deus, e a reconciliação com Deus. E agora, aqui na tela, eu apresento a oração de confissão para você que de repente ouviu essa mensagem por curiosidade e lendo Romanos capítulo 5 você entende o valor do sacrifício de Jesus. Então você precisa manifestar a fé em Jesus, porque a fé em Jesus é o que torna você um salvo, uma pessoa que está justificada dos pecados e que tem a reconciliação com Deus. É por meio de Jesus que isso se torna possível. É por meio de Jesus que ocorre a religação com Deus e a paz com Deus. Então, se você ainda não fez essa oração de entrega da sua vida para Jesus, você pode fazer essa oração de confissão comigo agora. E quando você acabar essa oração, você terá recebido essa graça. Aí você deve procurar uma igreja que prega que somente Jesus
deve receber as nossas orações, participar dos estudos da Bíblia para conhecer mais a respeito da salvação. Você está vendo que é pelo estudo da Bíblia, pela meditação na Bíblia, que nós tomamos conhecimento dessa salvação em Jesus. Por isso é importante estar em uma igreja, em uma comunidade de fé, e você deve orar, porque é pela oração que você recebe o Espírito Santo, que ilumina e mostra o significado da palavra de Deus. Então, faça essa oração de confissão comigo agora. Declare, ligue o seu pensamento com Deus, crendo em Jesus e faça essa oração comigo dizendo agora: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. O livro da vida é o livro que está no céu. Em Apocalipse, no capítulo 20, fala que haverá um dia de julgamento final. Está escrito que aqueles que forem filhos de Deus e que estiverem com o nome registrado no livro da vida herdarão diretamente o reino dos céus. Por quê? Porque quem está com o nome no livro da vida é porque recebeu Jesus e porque recebeu a justificação dos pecados. Está reconciliado com Deus. E quem está com paz com Deus, reconciliado com Ele sendo filho, pode entrar no céu. Não há necessidade de julgamento porque ele já foi justificado dos seus pecados. Então procure uma igreja que prega que somente Jesus deve ser honrado, louvado e adorado, e busque a Ele no conhecimento da palavra e na oração. Deus abençoe a sua vida e eu convido você a continuar a leitura nos próximos capítulos de Romanos. Nós vamos ler até o capítulo 16 e em cada capítulo vamos entendendo o plano de salvação que vem por meio de Jesus. A carta que Paulo escreveu aos Romanos é a carta que fala, a principal carta, que fala a respeito da salvação. Como recebemos a salvação por meio de Jesus? Como funciona a salvação? Por meio de Jesus. Deus abençoe a sua vida grandemente. E se você conhece alguém que quer estudar o livro de Romanos, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também possa estudar, entender, conhecer mais a respeito de Romanos. Deus abençoe a sua vida. Diga a glória ao Pai, porque o Pai nos fez um favor. Enviou o Filho para morrer por nós. Diga a glória ao Filho, porque o Filho fez o favor de descer até essa terra, encarnado e morrer em nosso lugar. E diga a glória ao Espírito Santo, porque Ele está conosco, nos orientando nessa vida em todos os momentos, sendo nosso amigo, consolador, aquele que anda ao nosso lado, até chegarmos ao céu, onde estaremos para sempre com Ele. Amém e amém.